Pessoal, a gente vai dar continuidade então na página 284, tá? E aqui tem as orientações, tá? E os símbolos que são encontrados normalmente nas embalagens, onde vem aquelas sementinhas para o plantio, tá? Então, se você nunca viu, vocês vão poder observar agora e entender o que significa esses símbolos, tá? Então, quando você observar este símbolo aqui, um solzinho, tá? Inteiro, quer dizer que as plantas precisam de sombra, tá? Que elas não toleram sol e precisam de luz indireta, pelo menos durante 3 horas diárias. Então, quando o sol for incolor assim, elas precisam de luminosidade, mas o sol não pode ser direto nelas. Aqui, tá? Aparece novamente o sol, só que metade dele tá pintado, tá? Então, quer dizer que precisa de meia sombra. Então, essas plantas precisam de muita luz, mas não suportam o sol direto nelas no período da tarde, né? Normalmente quando o sol tá muito forte. Então, elas precisam de luminosidade indireta, tá? Essa aqui, tá? Que tá laranjinha, é o sol pleno. Então, para as plantas que precisam ser expostas diretamente à luz solar durante pelo menos 5 horas diárias, tá? Então, são as plantinhas que precisam de mais tempo de luminosidade. E agora, aqui, tá? É a quantidade de água. Então, no primeiro, deve-se regar frequentemente, tá? As plantas, uma quantidade abundante, principalmente no verão. Essa segunda aqui deve ser apenas quando a terra estiver seca, nos primeiros centímetros, tá? Numa camada bem superficial. Se você tocar, estiver seca, é mais ou menos essa quantidade, tá? De água, uma rega suave. E por último, tá? Deve-se regar de maneira a não encharcar o solo, que deve ser bem drenado, tá? O que quer dizer drenado? Que deve escoar bem a água para não ficar empoçado, não ficar muito úmido, ensopado, certo? Eu tinha pedido para vocês no vídeo anterior, tá? Para que vocês tirassem o anexo, tá? O anexo 1 de ciências, então, é o anexo, tá? Da atividade 2 na página 285, que é o que a gente vai fazer para a próxima atividade. O que vocês vão precisar, tá? Para essa próxima atividade? Vocês vão precisar de lápis de cor, tá? Para colorir essas informações aqui. Então, diz assim, ó, conheça os cuidados básicos que se deve ter durante o cultivo de algumas plantas aromáticas, lendo as informações do anexo 1, deste anexo. Em seguida, pinte os símbolos abaixo, tá? De acordo com as recomendações sobre a exposição e a luz, tá? Solar. Então, vocês vão ler sobre o alecrim, o orégano, o manjericão e o tomilho, certo? Ali tem as informações. Então, como que vocês vão poder verificar, tá? Vocês vão fazer essa orientação, tá? Seguindo aqui, ó. Aqui tá as medidas, ok? De água, de sol que precisa. Sol pleno, meia sombra, né? Sombra. E aqui, então, vocês vão colorir. Seguindo o quê? Por exemplo, o alecrim. Pode crescer até 2 metros, mas quando cultivado em vaso não ultrapassa 70 centímetros. O solo deve ser bem drenado e as regas devem ser feitas apenas quando o solo estiver bem seco. Devem ser cultivados a sol pleno. Então, nós vamos lá olhar. O que é o sol pleno, tá? Sol pleno, ó, e água drenado. Então, a gente já sabe a quantidade de água que tem e o sol que a gente vai ter que pintar na letra A, certo? Vocês podem dar uma pausinha, tá, no vídeo. Eu vou explicar a atividade 2 e depois a gente segue. Vocês param para fazer a atividade. Agora aqui em cima na atividade 2, tá? Tem alternativas para vocês marcar. Lembra que a gente falou antes, tá? Que nem sempre as plantas são adaptadas ao mesmo vasinho, né? Ao mesmo lugar de plantio. Então, vocês têm que fazer uma comparação naquela folhinha do anexo e verificar qual dessas plantas podem ser plantadas juntas, tá? O tomilho e o manjericão e alecrim, o tomilho e alecrim, o orégano e manjericão, tá? Pode ser que tenha mais que uma alternativa, tá? Então, qual delas pode ser, né, desses grupos aqui, podem ser plantadas na mesma floreira, no mesmo vasinho, tá? Que se adaptam bem, que recebem o mesmo tipo de quantidade de luz solar, mesma quantidade de água, certo?